Para resolver a integração do trabalho virtual interno, a gente vai utilizar uma tabela que é uma tabela de integração, exatamente para o cálculo do produto de duas funções polinomiais. Você pode usar essa tabela para quaisquer duas funções polinomiais que você queira fazer a integração. Então, eu vou percorrendo a estrutura, barra a barra, e vou resolvendo essa integral. No caso aqui na tabela está indicado como se fosse para um momento externo, momento unitário, mas serve também para a força normal, para o momento de torção, até para a força cortante também. Qual é a ideia? A ideia é não precisar escrever essas expressões, mas associar o diagrama de momento da barra a uma dessas funções ou a uma superposição de funções que existem na tabela, que estão caracterizadas nessa tabela. O que a gente vai fazer? Quando a gente for fazer o exemplo, a gente vai ver direito como é que a gente pode transformar qualquer função que a gente tem em uma superposição dessas funções. Essa tabela nada mais é do que a resolução da integração de uma função. Então, como um exemplo, né, para mostrar como é que essa tabela é construída, eu vou pegar a junção de duas funções aqui, vou pegar essa parábola do segundo grau, que vale 0 numa extremidade da barra, 0 na outra extremidade da barra e tem o seu valor máximo no meio, onde eu tenho também uma tangente horizontal aqui no meio, onde tem o valor máximo. E vou cruzar com, por exemplo, uma função triangular. O resultado disso, tá? Eu coloquei uma triangular crescente aqui, então eu tenho as duas extremidades da barra. Eu chamo a extremidade da esquerda de A e a extremidade da direita de B. Então, eu tenho uma função momento aqui crescente, cujo valor do momento na extremidade da esquerda é 0 e da direita está colocado aqui como MB unitário. Bom, então, o que significaria isso, né? Eu tenho que esse cruzamento vai dar 1/3 vezes L, essa integral de 0 a L, de uma função parabólica nessa forma, com uma função linear crescente com valor 0 aqui na extremidade da esquerda e diferente de 0 na extremidade da direita, o valor dessa integração de 0 a L vai dar 1/3 vezes L vezes o Mzinho E, que é esse valor aqui, vezes o MBU, que é esse valor aqui. Vamos demonstrar mais ou menos como isso acontece, né? Como é que eu posso chegar a esse valor, exatamente para entender o que é essa tabela de integração. Ela é simplesmente algo para facilitar a gente na hora de resolver a integral. Então, eu vou olhar as duas funções, eu tenho, primeiramente, né, aqui A e B, tenho uma parábola do segundo grau, uma função do segundo grau aqui. E aqui no meio, ela vale ME. Esse comprimento, ele é L, tá? Vou fazer a integração de 0 a L. Então, eu vou chamar aqui, essa vai ser a minha função 1, na hora que eu vou resolver a integração. E eu vou cruzar na tabela, eu escolhi para fazer, né, um exemplo, para fazer como exemplo para vocês. Eu tenho aqui a outra função, que eu vou fazer a combinação dessas duas funções. Eu tenho, então, o mesmo comprimento L aqui. A função vale 0 aqui e vale MBU nessa outra extremidade. Eu vou chamar essa função aqui de 2. E aí, eu vou determinar a expressão, né? Como é que é a expressão dessas duas funções. Então, primeiramente, eu sei que isso é uma função
quadrática. Então, eu sei, vou colocar aqui F1 de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a forma mais geral, né, de uma equação de uma função de segundo grau. Então, eu vou agora começar a aplicar os valores dessa função que eu tenho para conseguir achar a, b e c. A primeira informação que eu tenho aqui na extremidade A, onde x é igual a zero, eu tenho que a função ela é igual a zero. Então, f1 de zero é igual a zero. Se eu substituir aqui o x igual a zero, isso me leva à conclusão de que o c é igual a zero, porque a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c é igual a zero. A segunda condição que eu tenho é que em x é igual a L sobre 2, essa função é igual a esse mzinho E. E isso vai implicar que a L ao quadrado sobre 4 mais BL sobre 2 vai ser igual a mzinho E. E a terceira informação que eu tenho dessa função é que em x igual a L, essa função é igual a zero. Então, eu tenho que a L ao quadrado mais BL é igual a zero. Isso aqui vai implicar, já substituindo, que o B vai ser igual a menos A vezes L. E aí, eu vou substituir esse valor de B aqui nessa expressão para descobrir quanto equivale o A e depois eu descubro o B. Então, eu sei que A, L ao quadrado sobre 4, menos AL vezes L sobre 2 vai ser igual a mzinho E. Daqui, eu fazendo essa conta, né, isso aqui vai dar menos AL ao quadrado sobre 4, então menos AL ao quadrado sobre 4 vai ser igual a mzinho E, então o A vai ser igual a 4 mzinho E dividido por L ao quadrado. Negativo, né? Menos 4 mzinho E dividido por L ao quadrado. Então, com isso, o B vai ser igual a 4 mzinho E dividido por L. E aí, eu monto agora a função F1. Já consigo dizer quem é essa função F1 de x. Ela vai ser igual, então, vou botar esse 4 mzinho E sobre L em evidência. Vai ficar mais fácil. Aqui eu vou ter menos x ao quadrado sobre L mais x. Então, eu tenho que essa daqui é a expressão, né, dessa função aqui. E vou fazer a mesma coisa para a função 2. A função 2 é uma função linear. E eu vou escrever como dx mais E, né, porque eu já usei o ABC ali. E as duas informações que eu tenho é que em zero, essa função vale zero. Isso vai implicar que o coeficiente linear é igual a zero. E que em L, essa função vai valer MBU. E isso aqui vai ser igual a D vezes L. Então, isso vai implicar que D é igual a MBU sobre L. Então, a função F2 vai ser MBU sobre L vezes x.
Agora eu vou fazer o que está sendo proposto aí nessa tabela, né? Ela diz que ela resolve a integração de 0 a L desse produto de funções. Então, eu vou fazer a integral de 0 a L de F1 vezes F2. Então, eu tenho, vou colocar aqui, 4, mmzinho é sobre L, que multiplica menos x ao quadrado sobre L mais x. E isso eu vou multiplicar por mbu sobre L vezes x. Isso aqui vai ficar, eu vou fazer a multiplicação, 4 mme mbu sobre L ao quadrado, que multiplica menos x ao cubo sobre L mais x ao quadrado. Resolvendo essa integração, eu tenho a integração do polinômio, então, isso vai dar 4 mme mbu dividido por L ao quadrado, e aí eu tenho a integral de menos x ao cubo sobre L vai dar menos x à quarta sobre 4L, e a integral de mais x ao quadrado vai dar mais x ao cubo sobre 3. E isso eu vou fazer, né, de 0 até L. Então, isso aqui vai dar 4, mmzinho é mbu sobre L ao quadrado, que multiplica. Aqui vai ficar L à quarta sobre 4, negativo. Na verdade, L ao cubo sobre 4, né? Que eu tenho L à quarta sobre 4L, então L ao cubo sobre 4, mais L ao cubo sobre 3. Então, se eu somar, né, 1/4 com 1/3, eu fico com aqui 4 menos 3 sobre 12, né? Então, daria 1/12 aqui, L ao cubo sobre 12. Então, L ao cubo sobre 12 multiplicado por esse fator aqui vai dar exatamente L sobre 3 vezes MME MBU. Então, o que eu tô querendo mostrar aqui? Que essa tabela, ela simplesmente pega as funções polinomiais, eu posso deduzir, eu tenho para todas essas funções, eu tenho tantas informações quanto eu preciso. Vocês veem que as funções lineares, eu tenho sempre 2 valores, em 0 e em L, e as funções que são quadráticas, eu tenho sempre 3 valores. Aqui eu tenho o valor inicial, o valor do meio, o valor final, e aqui eu tenho o valor inicial, a tangente em x igual a 0 e o valor final. E aqui nessa outra eu tenho o valor inicial, o valor final e a tangente aqui zerada em x igual a L. Então, para todas essas funções aqui, eu posso fazer exatamente o que eu fiz nessa dedução, fazer as contas e o valor que eu vou chegar vai ser exatamente o valor que eu tenho aqui na tabela. Então, o que vai restar
pra gente, na hora da gente fazer o exemplo que eu vou fazer na aula que vem, né? No vídeo que vem, no caso. Vai ser exatamente eu aprender como é que eu posso pegar qualquer função de momento que vai aparecer, que a gente vai trabalhar com funções até quadráticas, né, para poder usar essa tabela, senão eu precisaria de uma outra tabela que tivesse funções cúbicas, que eu não tenho aqui. Então, a gente vai trabalhar com funções quadráticas e eu vou conseguir colocar qualquer função quadrática, representar qualquer função quadrática como uma superposição dessas funções que eu tenho aqui na tabela para utilizar. E isso a gente vai ver na hora que a gente fizer o exemplo. Eu vou falar bastante sobre isso e vou fazer várias colocações sobre o uso da tabela, colocações práticas sobre o uso da tabela.